daqui a pouco nesse assunto, porque nosso convidado já está conosco aqui também na participação desta terça-feira, hoje dia 16 de maio de 2023. Nós vamos conversar ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, que gentilmente atende o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, para falar também sobre os anúncios realizados recentemente pelo governo do estado, sobre as propostas feitas para a região de Campinas. Mas gostaria primeiro de ouvir a opinião do senhor vice-governador Felício Ramute sobre esse anúncio feito pela Petrobras. O senhor acredita que isso possa, de alguma forma, gerar um impacto nas bombas para que o preço da gasolina seja reduzido? Ou, na sua opinião, essa não é a melhor estratégia da Petrobras anunciada nesta terça-feira? Antes de nós entrarmos nos assuntos estaduais, gostaria que o senhor fizesse também uma análise para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes desse assunto que está pautando hoje também a terça-feira. Muito bom dia, obrigado pela sua atenção. Bom dia, Heitor. Bom dia, Tiago. O que a gente vê é uma série de anúncios desde o início do governo, deste governo federal, do governo do presidente Lula, que acabaram não trazendo nenhum resultado na prática, né? A gente viu alguns anúncios sendo feitos, mas pouca resolutividade da prática. A gente espera, claro, que a gente possa ter para o trabalhador, para aquele que vive do frete e também para a população em geral, já que o frete representa custo em muitos produtos, principalmente nos alimentos. Então, a nossa torcida é que dê certo, mas, claro, com muito cuidado em relação à interferência de preço. Senão, daqui a pouco, nós temos a Petrobras voltando àqueles prejuízos astronômicos da era do primeiro governo do nosso atual presidente. Eu sinto que esse governo é um de volta para o passado. A gente vê uma série de ações sendo feitas, mas, infelizmente, nenhum resultado, até do ponto de vista político. Quando a gente vê, por exemplo, o presidente criando ministérios, distribuindo 3 ministérios para cada partido, achando que com isso teria um respaldo político no Congresso, que não aconteceu. Depois, um novo anúncio logo no início do ano do Haddad em relação à economia e que, infelizmente, não reagiu. A gente vê a cada dia uma situação mais grave em relação à economia do país. Então, vamos apostar de que a Petrobras se mantenha saudável e que a gente possa ter um resultado de melhoria dos preços para o cidadão comum. Para a gente entrar nos assuntos também do Estado, vice-governador, o governo do Estado publicou recentemente um decreto que estabelece o Plano Estadual de Promoção da Integridade. Vem sendo chamado como um radar anticorrupção que o governo do Estado vem promovendo dentro das autarquias, das secretarias e das fundações do governo paulista. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, o que significa esse radar anticorrupção e o que é o Plano Estadual de Integridade. Bom, primeiro o nosso governador Tarcísio, quando ministro, implantou algo próximo, claro, dentro do Ministério da Infraestrutura, que deu excelentes resultados. A gente viu na história do ministro à frente do Ministério uma série de ações importantes e ele conseguiu produzir muito mais, dando mais transparência e fazendo com que os canais de comunicação da população para denúncia, até interno dentro do governo, pudessem ser facilitados e também serem preservadas as denúncias. Existem órgãos de controle, a gente sabe, Ministério Público, Defensoria, enfim, uma série de órgãos, o próprio Tribunal de Contas, que são órgãos de controle. Mas o governador Tarcísio, desde a sua campanha, disse da importância da gente ampliar as iniciativas do governo do Estado para dar mais transparência na gestão e também facilitar a comunicação, até por parte dos próprios servidores, de suspeitas de atos que não são de acordo com aquilo que é estabelecido nas regras e leis. Além disso, nós também, nesta mesma linha, nos últimos dias, o nosso governador Tarcísio levou a público a mudança numa reforma administrativa, que tem um pouco a ver com isso. Porque nós temos uma série de cargos e muitas empresas que prestam serviços para o governo do Estado com aqueles famosos contratos guarda-chuvas, que dão pouca transparência na remuneração das pessoas envolvidas. E o que nós queremos na nossa reforma administrativa é dar mais transparência. O ideal mesmo é que a gente, antes da reforma tributária no governo federal, tivesse uma reforma administrativa, novas leis, novas regras para a administração pública.
mas a gente não acredita que isso vai acontecer. Por isso, nós estamos fazendo a nossa lição de casa dentro da legislação atual. Então, o radar anticorrupção, facilidade de denúncia, transparência nos atos do governo e uma reforma administrativa enxugando o número de níveis de salários aqui no Estado e dando mais transparência para o cidadão poder acompanhar. Tiago Prudente, vice-governador Felício Ramute, conosco no Manhã Bandeirantes. Bom dia, vice-governador. Muito obrigado por nos atender aqui no Manhã Bandeirantes. Eu queria entender, há uma crítica ao governo Tarcísio quanto às estruturas do PSDB que foram deixadas. A gente sabe que o PSDB governou o Estado muito tempo, né? Não é fácil assumir um governo depois de quase 30 anos. O próprio vice-governador conhece muito bem, já foi prefeito quando o PSDB governava o Estado. Como é que o vice-governador recebe essas críticas sobre que há uma estrutura muito grande do PSDB ainda dentro do governo? O próprio Gilberto Kassab, que está ali do lado do Tarcísio e coordena do próprio partido do vice-governador, o presidente do partido, tem feito essa articulação política. Como o vice-governador recebe essas críticas e deixa claro para quem está nos ouvindo de que não é um governo do PSDB? Porque eu já ouvi essa expressão de algumas pessoas. Queria que o vice-governador comentasse essa questão. Claro, Tiago, excelente oportunidade. Primeiro, o nosso governo é um governo de mudança, não de ruptura. Nós não temos este objetivo de, logo que assumimos, desconstruir tudo para iniciar uma nova construção. Até porque o Estado de São Paulo é o estado mais rico da federação e tem muitas iniciativas positivas. Isso do ponto de vista de gestão. Agora, também o governador Tarcísio já deixou muito claro, e nas próprias ações que ele teve ao longo desses primeiros meses, que ele não vai governar levando em consideração ideologia, mas sim as pessoas. E a mesma coisa vale na questão partidária e do partido político. Nós não temos olhado muito a qual partido a pessoa A, B ou C pertence dentro da máquina pública. O que a gente quer ver é resultado sendo entregue. Claro que, naturalmente, ao longo dos próximos meses, mudanças poderão ser feitas. Vale lembrar que os cargos de secretário, como chamados cargos de primeiro escalão, nós não temos participação específica do PSDB, mas existe muita gente colaborando, cada um com a sua linha partidária, mas o importante é seguir os nossos compromissos, os compromissos do nosso plano de governo. Vale lembrar também, Tiago, depois de 30 anos, é o primeiro governo que ganhou uma eleição sem lotear cargos aos partidos durante a campanha. Todos os apoios que nós tivemos foram apoios incondicionais, sem qualquer tipo de troca na campanha por algum cargo, alguma secretaria, ou até a porteira fechada de secretarias. É claro que depois que você ganha a eleição, quem faz campanha junto, governa junto, mas é muito diferente de você ter espaços já pré-definidos na campanha. Por isso que o Tarcísio fez um secretariado técnico e que está acompanhando o desempenho das secretarias. Nós temos um plano de metas e indicadores de cada secretaria e a secretaria que não conseguir alcançar os seus resultados vai ter que mudar ferramentas, mudar, às vezes, pessoas dentro da secretaria. Então, é natural, são 30 anos e a gente não está muito preocupado em saber qual é o partido da pessoa A, B ou C. O que a gente quer ver é o trabalho sendo entregue. Vice-governador Felício Ramute, o governo de São Paulo vem fazendo e deve seguir até o mês de junho audiências públicas para o Plano Plurianual de 2024 a 2027. E há reuniões previstas, inclusive, para discutir esse plano em audiência pública da região metropolitana e administrativa de Campinas. O Plano Plurianual ele serve para definir as diretrizes e objetivos estratégicos da gestão estadual. Qual é a expectativa da participação da população para a discussão desses assuntos relevantes para a região metropolitana de Campinas? E quais são, nesse momento, para o governo do estado, as prioridades de obras para Campinas e as cidades da região metropolitana? Olha, Heitor, é muito importante a participação. A gente sempre espera uma grande participação, mas também eu tenho que ser objetivo e claro. Eu fui prefeito de São José dos Campos. Essas audiências do Plano Plurianual não atraem muito a população, nem dentro de uma cidade, quando é uma audiência, e muito menos do estado, que ainda está mais distante ainda. Eventualmente, algum grupo de vereadores da região, mas é importante a participação.
seria muito interessante que a gente pudesse ter o maior número político, seja de políticos, vereadores da região, prefeitos, mas também do cidadão comum, levando a sua sugestão para inclusão no plano plurianual. No caso específico de Campinas, a gente tem obras sendo executadas pelo DR de bastante monta, quase 100 milhões de reais, e agora o lançamento do trem intercidades. E aí vem uma característica do nosso governo. Nós queremos atrair a iniciativa privada para, juntos com a iniciativa privada, investir nas regiões. O caso do trem intercidades, ligando São Paulo a Campinas, é um caso muito claro. São 12 bilhões de reais que serão investidos na região, um trem que é sonhado há muito tempo. Infelizmente, Tiago, Heitor, vocês sabem que o Brasil lá atrás acabou optando pelo transporte rodoviário, modelo americano, ao invés do transporte ferroviário, modelo europeu, e acabou sucateando as suas ferrovias. O Tarcísio, quando foi ministro, começou a mudar essa história com as autorizações, o novo marco legal das ferrovias, e agora no governo do estado ele não fará diferente. E Campinas foi contemplada já com este primeiro grande investimento. O edital está publicado, é um trem de passageiros, por volta de 60 minutos, parada em Jundiaí, em Campinas, e uma outra linha que vai ter mais paradas, 11 paradas ao longo do trajeto. Portanto, a gente retorna no estado de São Paulo ao famoso trem de passageiros, já moderno, um trem moderno, construído para atender a população de toda a região. E também já a previsão dentro do edital, podendo esticar esse trem depois para Viracopos, se a concessionária assim o desejar, e até Americana, já pré-autorizado dentro desta concessão. Mas o primeiro trecho, São Paulo, Campinas, um grande investimento, 12 bilhões de reais. Importante também dizer o investimento na rodovia Miguel Melhado Campos, um investimento de 100 milhões de reais. Em outubro deve-se concluir as obras desta rodovia, a obra sendo feita pelo DR, né, a SP 324, já em execução desde finalzinho do ano passado, e que vai também poder melhorar a fluidez aí do trânsito em toda a região da mobilidade urbana. Claro que nós também, já falando sobre investimentos, sabemos da importância do redesenho do sistema de apoio à saúde em todas as regiões do estado e também na região de Campinas. Por isso, nós estamos fazendo a regionalização da saúde. Nós queremos que o paciente da região seja atendido na região. O CROSS, que é o Sistema de Regulação de Saúde, seja direcionado para a região. Para isso, nós estamos redesenhando os atendimentos. Até outubro desse ano, nós devemos ter esse redesenho desse trabalho feito pela OPAS, para que a gente possa utilizar, às vezes, estruturas já existentes, hospitais filantrópicos, hospitais regionais, para atender e ampliar o atendimento para a população de Campinas e região. Essa é uma boa notícia, porque Campinas acaba sofrendo muito, recebendo pacientes de todas as regiões do estado e fora do estado, inclusive. Se você passar uma passadinha na Unicamp ali, o que tem de ambulância de outros estados brasileiros ali levando pacientes, principalmente estados vizinhos, é algo impressionante. Governador, eu queria aproveitar e já fazer duas perguntas. Primeiro, do trem intercidades. Sei que o edital está publicado, mas aqui em Campinas a gente, quando toca nesse assunto, fala só quando estiver pronto nós vamos acreditar, porque essa história já tem... Como é que é? Muitos... Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, não é isso? Exatamente. Tem como diminuir o prazo? Porque quando falaram 2031, todo mundo falou, será que vai sair? Porque já vai estar outro governo. Mesmo o governo Tarcísio reeleito, já vai ser um outro governador quando for entregar o trem intercidades. Aí todo mundo já fica meio assim. E a segunda pergunta, eu sei que o vice-governador tem uma atuação direta na questão da Cracolândia em São Paulo. E as cidades aqui do interior, principalmente Campinas, começou a debater a situação do aumento das pessoas em situação de rua e, principalmente, muita gente acusa a capital paulista de ter usado uma estratégia que é a retirada deles das ruas e tal, que está fazendo eles se espalharem para o interior. Como é que o vice-governador vê essa questão? E há uma atenção quanto a isso, até para auxiliar as grandes cidades do interior? Claro que Campinas acaba sendo um polo, por ser a maior cidade do interior do país, para atrair essas pessoas em situação de rua. Queria que o vice-governador também comentasse como é que o Estado está agindo quanto a isso. Bom, Tiago, em relação ao trem intercidades, essa é uma grande questão das ferrovias, né? Ferrovia são projetos de Estado, não projetos de gestão. E a gente tem que ter essa responsabilidade. Cada um tem que fazer a sua parte. O que a gente não pode ter é reversão. Você vê, provavelmente o nosso governador vai inaugurar muitas estações de metrô aqui que começaram
com concessões ou PPPs feitas em gestões passadas. É natural que assim seja. Nós temos que cumprir a nossa missão e esse é o grande trabalho que, às vezes, muitos governantes deixam de fazer, porque não é algo que eles mesmos vão cortar a fita, né, da inauguração. Eles começam algo que dá um grande trabalho, né, e no caso de Campinas, em novembro, nós vamos ver o Tarcísio lá, dando aquelas marteladas tão conhecidas, com toda a ênfase e cuidado, né, para que a gente possa ter essa obra do trem Intercidades virando realidade. Mas nós temos que ter paciência, porque são obras complexas, que envolvem recursos e tempo para serem feitos. Mas vai ter um pequeno trecho que já vai poder estar operando antes disso, então ele tem algumas etapas que estão já pré-estabelecidas no edital, com a sua conclusão por volta de 2030. É natural que a população ache muito distante, mas um bom contrato de concessão fica difícil de haver a reversão, principalmente de uma concessão bem modelada. Em relação à população em situação de rua, duas questões, né? A Cracolândia, a gente tem os usuários das cenas abertas de uso, que a gente sabe que também tem crescido em cidades do interior, principalmente, né, mais próximo aí, Campinas, a gente pode falar até, independente da proximidade, Ribeirão Preto, enfim, cidades que têm esses usuários, né, de cenas abertas de uso. A outra coisa é a população em situação de rua. Mudou, inclusive, o perfil, às vezes tem até famílias todas em situação de rua. São duas abordagens completamente diferentes. Do ponto de vista da capital, o prefeito Ricardo Nunes tem dado mais ênfase em relação à remoção de barracas ao longo do dia, que pela legislação municipal só pode ser feita à noite, e eventualmente pode acontecer de algum morador de rua entender que ele está sendo... ele não vai poder ficar o dia inteiro com a sua barraca e resolver ir para alguma outra cidade. Pode acontecer. Em relação aos usuários, já é diferente. Nós temos um hub aqui de cuidado com crack e outras drogas, uma porta de entrada e depois o acompanhamento em comunidades terapêuticas destes usuários que são, ou seja, eles ainda permaneceram e permanecerão sob a tutela do Estado nas comunidades terapêuticas e depois retornam para o ciclo de cuidado que nós estamos estabelecendo para essa população. Mas sempre pode haver algum tipo de migração desses moradores, principalmente dos moradores de situação de rua. A gente tem os trecheiros, né? Não sei se vocês sabem o que quer dizer o trecheiro. O trecheiro é aquele que quer ir para algum lugar, ele vai parando nas cidades, no meio do caminho. Tem também aquelas pessoas em situação de rua que, na verdade, não moram nas ruas de dia, que é uma outra categoria também de pessoas que a gente encontra na rua. Para cada um, a gente tem que ter uma análise e um cuidado. E, claro, as prefeituras também cumprindo os seus papéis nas abordagens sociais. Aqui, no centro de São Paulo, a gente já teve, na capital, na verdade, uma ampliação de 80% do volume de drogas apreendidas nesses primeiros meses. Foram 14 toneladas de drogas apreendidas na capital de São Paulo e em todo o estado de São Paulo, 30% a mais de drogas apreendidas. Vamos continuar trabalhando para tentar oferecer para as pessoas dignidade, para os usuários que querem cuidados e, ao mesmo tempo, ser rígido e rigoroso com os criminosos e com os traficantes. Devolvendo, no caso específico, o centro da cidade de São Paulo para o morador, para o turismo e para o comércio. Mas esse modelo do hub, depois que nós implementarmos e passarmos alguns tempos, ele já está implementado, nós podemos levar para outras capitais do interior, de regiões metropolitanas, como é o caso de Campinas. Aproveitando que estamos falando, o vice-governador Felício Ramute, de Segurança Pública, acontece nesse momento a cerimônia de enterro do capitão da Polícia Militar Josias Juste da Conceição Júnior, de 39 anos, e do sargento da Polícia Militar Roberto Aparecido da Silva, de 52 anos, ambos que trabalhavam no batalhão da Polícia Militar na cidade de Salto, região de Sorocaba, e que foram mortos por um sargento da Polícia Militar utilizando uma arma da corporação dentro do batalhão da PM. Que alertas ficam para o governo do estado com relação a esse caso que aconteceu na cidade de Salto? Olha, nesse caso específico, ainda mais apoio psicológico para os nossos homens e mulheres das forças de segurança, né? Ele passava por uma situação difícil, houve uma discussão de trabalho, se eu não me engano, de um turno, isso está sendo apurado, e foi uma situação clara de um descontrole ali. São profissionais, isso é uma exceção. Aliás, aconteceu essa situação e há alguns meses atrás uma outra situação, se eu não me engano, aqui em São Paulo também, mais ou menos parecida, né, dentro do batalhão. Então, um alerta da questão psicológica
onde a gente tem que dar ainda mais apoio para esses homens e mulheres das forças de segurança. Vice-governador, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de política, porque a gente tem uma construção política no nosso país, no mínimo curiosa, né? Por exemplo, o senhor é do PSD, está com o Tarcísio aqui, que é do Republicanos, só que o PSD na esfera nacional é parte do governo Lula. O senhor é quem faz essa intermediação com o governo Lula, por ser um dos partidos de base de apoio do governo federal? Porque a gente tem que ser claro aqui para os ouvintes, tem que se conversar, independentemente de estarem em esferas opostas, há essa conversa. E eu queria saber como é que é a relação também com a Prefeitura de Campinas, porque Campinas é governada pelo Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio de Freitas. Como é que é isso? E já vou emendar uma outra pergunta. Todo mundo fala que a eleição municipal está longe, mas não está não, porque eu sei que os partidos já estão se articulando para as eleições municipais. Como é que estão essas conversas? Sei que o vice-governador tem muita influência em São José dos Campos, foi prefeito 2 vezes com aprovação alta. Como é que estão essas negociações? E eu queria entender como é que se dá esse cenário político, já que os partidos estão em esferas diferentes, dependendo a esfera que você está, municipal, estadual ou federal. O PSD é um partido de centro e a gente tem alguns integrantes que são de centro-direita, outros um pouco mais de centro-esquerda, e esses integrantes que, inclusive, fizeram campanha, né, para Lula, hoje integram o governo federal. Eu tenho uma relação pessoal, até pela minha história política do Vale, com o governador Geraldo Alckmin. Aliás, recentemente estive com ele em 2 eventos, no Congresso dos Municípios, lá na cidade de Ribeirão Preto, também num evento das Santas Casas, onde a gente tem um excelente diálogo, né, onde eu posso ajudar levando pleitos aqui de São Paulo. Mas o nosso governador Tarcísio também tem um bom diálogo com o próprio Haddad, né? Ao longo da campanha, apesar ainda que adversários, eles criaram um bom relacionamento, de respeitoso entre eles ao longo da campanha, e o próprio Kassab, hoje, o presidente do PSD, que também tem muito contato com o governo federal, diretamente com o presidente Lula. Então, como você vê, são 3 linhas de comunicação muito fáceis para que a gente possa ter acesso. Comunicar-se com tranquilidade com o governo federal e com respeito não significa concordar com tudo, nem eles conosco, nem nós com eles. Um dos casos é o Porto de Santos, onde nós defendemos a privatização do Porto de Santos e, infelizmente, o governo federal, por questões ideológicas, não entende que seria um bom caminho a privatização do Porto de Santos. Para nós, seria um investimento que traria muitos empregos, o investimento da iniciativa privada, e diminuiria o custo do Brasil. Seria bom para São Paulo, seria bom para o Brasil. Não é assim que pensa o ministro responsável, que é o Márcio França, mas o governador Tarcísio, por várias vezes, falou com Lula, falou com o próprio Márcio França, mostrando tecnicamente a vantagem que seria manter a modelagem que ele criou, junto com a equipe que, aliás, está conosco aqui, a Natália, o Benini. Mas não temos tido sucesso. Independente disso, nós vamos manter o projeto da travessia seca do túnel ligando Santos ao Guarujá. Então, portanto, a gente tem um diálogo, sim, um respeito. Nós não vamos ver no estado de São Paulo aquilo que a gente viu recentemente, onde um presidente da República e um governador trocavam ofensas, até pelo tipo de roupa que usavam, que não usavam. Isso não volta a acontecer. Isso é um péssimo exemplo para a política e muito ruim para o país e para o estado de São Paulo. Então, a relação será respeitosa e as diferenças vão ser avaliadas pelo cidadão quando começar a ver os serviços sendo prestados no estado de São Paulo e a realidade do país. Aí ele vai poder entender qual foi o melhor, né? Quem tem sido melhor na gestão e na política. Então, são várias frentes. No caso específico do Dário, agora, para terminar a pergunta, eu fui prefeito junto com ele por um período, né? Acompanho as ações do Dário. Tive recente aí em Sumaré, também aí pertinho, entregando novos leitos. Entregamos leitos de pediatria também na região de Campinas. E tenho acompanhado o trabalho do Dário, que de fato é do Republicanos, do partido do governador. E lá em São José dos Campos, mais especificamente, o meu vice assumiu, né? Tem feito um grande trabalho. Recentemente já saiu pesquisas de aprovação com 79% de aprovação
do governo do Anderson, que é o prefeito atual, e o caminho, obviamente, é a gente apoiá-lo na reeleição. Então, esse cenário municipal acontece, e aqui na cidade de São Paulo, já aproveitando, né, o governador Tarcísio já deu declarações que a gente segue apoiando, do ponto de vista de gestão, o prefeito Ricardo Nunes, até nas ações da região central, e aguardando ainda o decorrer político e administrativo dos próximos meses, para que o nosso governador tome também uma posição em relação a isso, e dentro do PSD, a mesma linha, onde a gente continua dando o apoio de gestão como governo do estado ao prefeito Ricardo Nunes, e que nos próximos meses se consolide aí o cenário para que a gente possa seguir um caminho. Nós conversamos com o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute, agradecendo demais a sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes.